Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui para trazer mais um vídeo do Home Assistant e assistente virtual aí da Amazon. Este vídeo será uma continuação do vídeo anterior. Então, se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo que assista para poder entender o que eu vou estar apresentando aqui neste vídeo. E se você gostou do resultado apresentado no vídeo anterior, vai gostar ainda mais do que eu vou estar apresentando aqui para vocês hoje. Tá? Serão dicas para deixar suas automações ainda melhores e abrir aí mais opções para realizar suas automações de uma forma aí mais inteligente, podemos dizer assim. Mas antes de iniciarmos, muitas pessoas aí me procuram com algumas dificuldades em realizar este processo. Algumas aí travam em alguma determinada etapa deste processo, ou não sabem por onde começar, ou o que precisa configurar exatamente, enfim. Então, para a gente poder iniciar, eu vou estar apresentando para vocês um resumo aqui, o que é necessário, né, o que é de pré-requisito para que vocês possam avançar nessa opção de interagir com o assistente virtual Alexa. Tá? E sem isso que eu vou estar apresentando para vocês, vocês não vão conseguir realizar. E aí é preciso avaliar cada situação para que possa aí avançar nessa etapa. Tá? Então eu criei uma apresentaçãozinha aqui bem simples, só para vocês, só para ter um processo aí mais simplificado e entender exatamente o que precisa realizar. Primeiro, o seu Home Assistant ele precisa estar vinculado com a Alexa. E para fazer isso, nós temos aí duas maneiras de fazer esse processo. Manualmente, né? E aí você precisa ir lá e configurar o DuckDNS, você precisa criar a skill lá personalizada e fazer toda a configuração, a questão da porta, a questão do IP fixo, etc. Ou através do Nabucasa, onde você lá vai pagar $5, né, mensais, e você não vai se incomodar com nada. Você não vai precisar envolver a operadora, você não vai precisar ir fazer nenhum tipo de configuração de porta no roteador, enfim. Essas são as duas opções que você pode fazer a integração do seu Home Assistant para Alexa. O que isso vai permitir? Vai permitir que todas as suas entidades elas podem ser integradas com a Alexa. E com isso você poder fazer o acionamento via comando de voz. Tá? Sem isso você não vai conseguir realizar. O segundo ponto é a questão do componente Alexa Media Player. Lá no primeiro vídeo que eu comentei sobre Alexa Action, eu informo o motivo que você precisa configurar o Alexa Media Player para poder fazer o acionamento aí da skill customizada que é criada com outro componente que é o Alexa Action. Então você precisa fazer a configuração e a instalação aí do componente Alexa Media Player. Além disso, como eu mostrei no vídeo anterior, né, ele também funciona para saber qual foi o último eco, né, que foi acionado. E com isso você customizar aí melhor as suas automações. Eu coloquei até a imagenzinha do Hax aqui, porque através do Hax você consegue fazer a instalação de uma forma mais prática, mais ágil, mais fácil. Mas você também pode fazer a instalação aí de forma manual deste componente, ok? Fica a seu critério. E por último, sim, é onde você vai fazer a instalação do componente Alexa Action. Tá? Então você vai precisar fazer essas três configurações. Sem isso, você não vai conseguir realizar essas ações que eu vou estar apresentando a seguir. Tá? E eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, né, o link para verificar aí como realizar a configuração dessas três situações. O primeiro, nós temos aí um tutorial no Fórum Home Assistant, onde lá tem passo a passo de como realizar este processo, ok? Aqui a gente não vai detalhar como realizar isso. Aí eu sugiro você acessar o tutorial e tem outros vídeos aí, outros artigos também na internet, caso você queira aí pesquisar mais a fundo. O segundo, também temos um tutorial, né, criado aí pelo Leandro, como realizar a configuração deste componente. Tá? Em nenhum vídeo eu apresento como fazer essa configuração,
Tá? O que eu apresento é a configuração do componente Alexa Actions, que é esse número 3 aqui. O do Media Player está lá no fórum. Tá? E eu também vou colocar na descrição do vídeo o link para isso. E do Alexa Action, aí eu tenho o primeiro vídeo que eu criei, aí também vou deixar na descrição deste vídeo aqui o link para você poder acessar ali e visualizar passo a passo de como realizar essa configuração. Ok? Então vamos verificar o que a gente vai realizar hoje, o que vamos melhorar em relação ao último vídeo. Bom, atualização da informação que vai para o Input Select, né, que eu criei lá um Input Select com as mesmas informações lá do sensor Last Alexa, para poder eu modificar o valor quando necessário, coisa que eu não consigo fazer com o sensor. Então, uma pequena atualizaçãozinha ali que vai deixar o processo mais simples. A skill que é criado lá no primeiro vídeo que eu compartilhei sobre Alexa Action, né, que eu fiz passo a passo criando lá a skill. Então, no último vídeo que eu postei, né, se vocês perceberem, eu tinha comentado que você precisa falar número e depois o dígito, para poder a skill reconhecer essa informação que realmente é o número. Então, quando perguntava qual a temperatura que eu desejo ligar o ar-condicionado, você tinha que falar número 19, número 20. Então, com essa modificação que eu vou estar aí apresentando, não vai ser mais preciso. Vai ser apenas 22, 25, 21. E ainda assim, algumas pessoas me relataram que tinha alguns números que não estavam reconhecendo. Com essa modificação, acredito que isso não vai ocorrer mais. Ok? Este próximo item aqui é a principal modificação, é onde vai dar aí um ganho aí bem mais interessante. E aí foi uma dica, né, que o Antônio Rafael lá do grupo Telegram me passou, e aí eu fiz alguns testes, trocamos algumas ideias e o processo aí realmente ficou bem mais interessante. Então, se vocês se lembram, né, do último vídeo, eu tinha colocado o input boolean como gatilho, né? Então, toda vez que eu chamava lá o ar-condicionado, a assistente virtual ligava o ar-condicionado, mas estava ligando, na verdade, um input boolean. E eu vou mostrar para vocês aqui essa modificação, que na verdade a gente vai estar criando genéricos. Como assim genéricos? Aí eu vou estar criando um ar-condicionado genérico, um climate mesmo, né? Um tipo climate genérico, uma TV, um media player genérico também, né? No caso do Antônio, ele criou uma cortina genérica também, no caso foi o componente cover. E com isso vai me dar mais opções para eu poder fazer as ações para cada dispositivo Echo que eu tiver aqui dentro da minha residência, né? E sem eu ter que acionar o nome do ambiente, então, ou o nome do dispositivo. No caso do ar-condicionado vai ser apenas ar-condicionado e não ar-condicionado sala, ar-condicionado cozinha ou ar-condicionado quarto, por exemplo. Mesma coisa TV sala, TV quarto, TV escritório, enfim. E com isso eu vou poder ligar, desligar e fazer as ações personalizadas para cada tipo de dispositivo. Então, o ar-condicionado eu vou poder dizer, ligar o ar-condicionado na temperatura 21. Eu já posso mandar diretamente essa frase, ou quando eu precisar aumentar ou diminuir o volume, apenas aumentar o volume da TV e não da TV sala. Então, são essas melhorias que eu vou estar apresentando aqui para vocês e que vão aí dar um incremento ainda mais aí nas automações. No final, eu vou mostrar o vídeo aqui de como ficou o resultado na prática, ok? Vamos lá então, vou trocar o vídeo aqui e dar continuidade aqui na configuração dessas automações. Dando continuidade, agora nós vamos verificar aqui como aplicar essas melhorias, ok? Então, o primeiro item aqui que nós vamos verificar é o Input Select. É aquele Input Select que eu criei para ter as mesmas informações do sensor Last Alexa, que é o sensor que mostra o último
assistente que foi acionado, né? O último Echo, seja Echo Dot ou Echo Show, e aí através dessa informação a gente consegue direcionar para ligar qual dispositivo no mesmo ambiente. Então, no último vídeo eu tinha a seguinte situação: o sensor aqui, né, Last Alexa como gatilho, e através da informação deste sensor eu atualizava a informação do meu input select para ter sempre a mesma informação ali do sensor. E eu tinha um switch aqui com 6 opções. Por que 6 opções? Porque eu tenho 6 dispositivos da assistente virtual da Amazon. E com isso, para cada informação que vinha do sensor, eu fazia essa verificação. Se for o Echo Dot ali do escritório, atualiza para o Echo Dot do escritório ali no Input Select. Mas o meu Input Select aqui, né, abrindo o arquivo do Input Select, ele tem as mesmas opções que tem ali no sensor. O sensor sempre vai ter uma dessas 6 opções. Então, se eu tenho a mesma informação, né, sempre está aqui mediaplayer.echoshow 5 ou mediaplayer.echoshow, sempre vai estar uma dessas opções, eu simplesmente posso pegar o valor do sensor e atualizar o valor do input select sem ter que passar por nenhuma condição, sem eu ter que colocar aquele nó de switch onde verifica e tudo mais, né? Essa é a primeira melhoria aí na relação àquilo que eu passei no vídeo anterior. É uma atualização que não tem nenhum impacto, né? Mas só para deixar o processo aí mais simples. E com isso eu resolvi trazer para vocês, já que eu tinha mostrado no vídeo anterior de outra forma. Beleza? Bom, feito isso, agora a gente vai para a segunda melhoria. A segunda melhoria está relacionado quando você informa lá para assistente virtual, quando você responde para assistente virtual, qual a temperatura que você deseja ligar. No caso ali eu estava fazendo exemplo com a temperatura, né? Mas poderia fazer um exemplo com o canal de TV, qual canal você deseja trocar, alterar, enfim. E se vocês se lembrarem, toda vez que a assistente perguntava qual temperatura você deseja ligar, eu tinha que colocar a palavra número mais o dígito. Então, se eu queria 20 graus, era número 20, número 21, número 22. E com essa modificação que eu vou estar apresentando agora, não precisa mais falar o número, apenas 20, 21, 22. Beleza? Essa modificação aqui vai ser diretamente na skill. É uma skill que nós criamos lá no primeiro vídeo do componente Alexa Action. Tá? Então vocês vão precisar aí acessar Alexa Developer Console. Ok? Eu já estou conectado aqui, já acessei a minha skill. Né? Eu chamei a minha skill aqui de Alexa Action. Aqui na aba Build eu tenho as interações. Aqui dentro eu tenho as intenções. Deixa eu abrir aqui na setinha. E depois aqui eu tenho as intenções criadas, né? Tem as da Amazon que já são padrões para esse modelo que nós criamos. E tem aqui outras intenções, né? Temos aqui o Select e temos aqui também o Number. Então se eu clicar aqui em cima do Number, eu vou ter aqui um slot que está vinculado a essa intenção. E tem aqui o tipo do slot. O tipo do slot aí para vocês, na skill de vocês, deve estar outra informação. Deve estar relacionado aí ao 4-digit number, né? Deixa eu verificar aqui a opção. 4-digit number. Aqui, deve estar essa opção aqui. Então, o que vocês precisam fazer é trocar para number. Tá, vamos voltar novamente aqui e procurar o number. Aqui. Troquem para Number, clique aqui em Save Model, depois em Build. Com isso, vocês já vão ter aí a atualização em relação à informação que vocês vão passar quando for um número. O Digit for Number, aliás, é isso, né? O For Digit Number, aliás, é voltado para quando é algo como um PIN ou uma senha e você precisa responder para assistente virtual, por exemplo. A senha é 4589
ou o meu celular é 995. Então é para esse tipo de formato, tá? E neste caso, como eu acredito que a grande maioria vai utilizar mais como dígito, né, e não como um formato PIN, o Number aqui vai atender melhor e vai conseguir utilizar melhor aí nas suas automações. Ok? Feito o build aqui, fechou. Aí agora a gente vai para a terceira e última melhoria. E essa é um pouquinho mais complexa, mas é onde a gente tem um resultado aí mais interessante. Bom, no último vídeo eu tinha colocado lá um input boolean como o gatilho. Eu criei um input boolean como se fosse um ar-condicionado. Eu integrei esse input boolean com minha assistente virtual, para que eu pudesse fazer a chamada através do comando de voz. A partir do momento que eu estava chamando ali o input boolean para ligar, né, ligar ar-condicionado, o gatilho aqui era acionado e depois eu seguia o fluxo para realizar aí as minhas automações. E eu tinha um macetezinho nesse input boolean que toda vez que eu ligava eu tinha que ir lá e desligar novamente, né, para eu poder ligar numa outra oportunidade que eu quisesse ligar o ar-condicionado. Aí nós já temos uma situação limitada. Se eu quisesse fazer uma ação para desligar o ar-condicionado, né, eu pedisse para a assistente virtual desligar ar-condicionado e não passasse qual é o ar-condicionado que eu queria ligar, né, eu queria que ela fosse inteligente, digamos assim, e já identificasse que fosse o ar-condicionado do mesmo ambiente. Para o modelo que eu fiz anteriormente, eu teria que criar um outro input boolean, né? Um input boolean em desligar ar-condicionado, por exemplo, e fazer a integração lá com a assistente virtual para eu poder fazer essa outra rotina, esse outro fluxo aqui no Home Assistant. Então, a forma que eu vou estar mostrando aqui vai facilitar neste processo. Além disso, ele vai me dar mais algumas outras oportunidades. O que a gente vai trocar aqui vai ser por um dispositivo genérico, né, que não deixa de ser também um input boolean ali, não deixa de ser um dispositivo genérico ali, né? Ele simulava, era um dispositivo fictício. Toda vez que eu pedia para assistente virtual ligar, o ar-condicionado na verdade estava ligando o input boolean. Aqui eu vou criar um ar-condicionado genérico, né, do tipo climate mesmo, não mais um input boolean, nem um switch, nem uma lâmpada, né, um light. Realmente é um climate. Com isso, eu vou chamar o meu climate aí, o meu genérico de ar-condicionado, vou integrar também com o assistente virtual e toda vez que eu pedir para ligar o ar-condicionado, vai acionar esse ar-condicionado genérico. Esse ar-condicionado vai ser fictício, ele nunca vai funcionar, né? Eu não vou colocar ali no meu loveless para ficar ligando ele, porque ele funciona apenas com o objetivo de ser o gatilho quando eu realizar o acionamento através do comando de voz e nada mais, né? E aí neste caso eu vou ter a vantagem de que com o mesmo dispositivo, climate ali genérico, eu vou poder ligar e desligar. Além disso, eu vou poder realizar outras ações, mas eu vou mostrar aqui na prática como é que ficou realmente. Mas antes de tudo, eu vou mostrar como criar o ar-condicionado genérico aqui. Então, eu vou abrir aqui o meu arquivo Climate, onde eu tenho todos os meus ar-condicionados aqui configurados, né? Então, eu tenho 3 ar-condicionados, todos eles são através do Broadlink que eu faço o comando. E eu utilizo aí a plataforma SmartR, né, que é um custom componente para utilizar com Broadlink e outros dispositivos com infravermelho. E isso facilita bastante aqui na hora de fazer a configuração. Não preciso ficar catando código, verificando o código ali através do Broadlink e fazendo aí vários scripts. Ele já vem ali com uma grande opção ali de selecionar qual modelo do ar-condicionado, da TV, e com isso eu evitar bastante aí trabalho na hora de fazer esse tipo de configuração. E aqui abaixo eu criei o meu ar-condicionado genérico. Eu poderia ter criado também com a plataforma SmartR, tá? Porém, e quando eu estava criando, eu não tinha certeza se iria funcionar.
Eu acredito que vai funcionar porque eu criei uma TV com essa plataforma também, Smart R. Eu criei um Media Player TV com essa plataforma e funcionou. Mas também funcionou aqui com o ar-condicionado. O ar-condicionado eu utilizei essa plataforma aqui, Generic Thermostat. Então, o Home Assistant permite fazer esse ar-condicionado genérico aqui. Eu dei o mesmo nome do input boolean que eu tinha, coloquei ar-condicionado e removi lá da minha assistente virtual aquele input boolean para não conflitar aqui com um nome. O heater aqui eu sou obrigado a passar um switch. Eu coloquei genérico, mas esse switch nem existe no meu sistema. Eu coloquei só porque é obrigatório e eu tinha que preencher com alguma coisa. A mesma coisa que com o sensor, com o target. Eu tive que colocar aqui alguma informação para que eu pudesse salvar e reiniciar o meu Home Assistant. O modo que ele vai iniciar, então sempre vai iniciar no frio, ligado, né? Ligado e no frio. E o modo aqui ele é ar-condicionado. Se eu coloco True, ele é ar-condicionado. Se eu coloco False, ele é um aquecedor. No meu caso aqui é um ar-condicionado, então eu coloquei True. Ok, criei meu ar-condicionado genérico, salvei, reiniciei meu Home Assistant para ele estar disponível aqui no meu sistema e depois eu fiz a integração lá com a minha assistente virtual. E aí a gente vem aqui para o Node-RED, onde eu faço as minhas automações e eu troco aqui o gatilho, que é o input boolean, por um Node evento. Tá? Vamos verificar aqui como é que funciona esse Node evento. Então aqui eu tenho os nós do Home Assistant, eu puxo esse primeiro nó aqui que se chama Events, né? Esse nó aqui ele vai capturar todos os eventos do Home Assistant, né? Com possibilidade de filtrar aí por tipo de evento. Então vamos verificar aqui como é que funciona na prática. Primeiro eu vou abrir aqui as informações do nó, eu vou colocar o nome de eventos. E aqui o tipo de evento que eu vou filtrar vai ser serviços, tá? Call Service. Ok, meu nó está configurado, a partir dele aqui, tudo que acontecer aqui na minha residência que passa pelo Home Assistant vai ser acionado aqui através desse gatilho. Então, quando eu colocar aqui um Node Debug, vamos colocar aqui um Node Debug para verificar o que está chegando de informação, né? O que está sendo acionado. E aqui eu tenho a aba de debug, então tudo que acontecer aqui na minha residência vai estar listando aqui. Então, no meu caso aqui que eu tenho um sensor em cada ambiente e através desse sensor ele liga ou desliga alguma lâmpada, todos os meus interruptores aqui também são smarts. Com isso, a quantidade de eventos aqui é bastante grande, principalmente aí durante um dia inteiro. Aqui fica uma lista grande porque realmente cada serviço, e serviço é acender uma lâmpada, apagar uma lâmpada, ligar uma TV, desligar uma TV, mudar o status de um sensor de movimento para on ou para off. Então, cada vez que muda, é executado um serviço, esse gatilho é executado. Tá? Vamos testar aqui na prática para vocês entenderem um pouquinho melhor. Eu vou fazer o deploy. Eu estou aqui no meu escritório. O escritório está com a iluminação apagada e eu vou acender a luz aqui para verificar o que vai aparecer aqui no debug, né? Que é esse nó aqui que vai receber. O meu escritório aqui ele tem um interruptor Zigbee e a lâmpada também ele é uma lâmpada Smart. Então, quando eu ligar aqui, provavelmente ele vai ter dois serviços, né? Um de ligar o switch e outro de ligar um light. Tá? Então, vamos fazer um teste aqui. Vou ligar aqui agora. Ó, já apareceu aqui os serviços que foram executados, né? Então, cada call service aqui, ó, é um serviço que foi executado. Neste caso aqui foram 4 serviços. Ó, e continua, né? Porque aqui dentro do meu apartamento está sendo executado várias coisas. Mas vamos focar aqui nesse primeiro. Então, aqui é um objeto e dentro do objeto aqui eu tenho várias informações. E na setinha aqui eu vou conseguindo analisar o que tem dentro de cada objeto. Então aqui eu tenho um evento do tipo call service, que foi o que eu filtrei ali, né? E aqui eu vou verificar
O que tem dentro do objeto event? O domínio é um light e o serviço é um toggle, né, que é para ligar ou desligar a lâmpada, né, E dentro aqui do service data eu tenho a entidade, foi a luz do meu escritório. Provavelmente agora nesse aqui de baixo deve ser o switch, que é o interruptor. Vamos verificar? Vou abrir aqui novamente, vou verificar o que tem dentro desse objeto event. Ó, o domínio é um switch, foi um serviço para ligar e foi o meu interruptor escritório switch top, que é o botãozinho de cima aqui do switch. Então, através disso aqui eu vou conseguir captar o quê? Quando o meu ar-condicionado genérico for ligado. Então eu vou verificar aqui se a entidade que passar aqui através deste nó evento for o meu ar-condicionado genérico, eu vou seguir com o fluxo da automação. E aí depois eu vou verificar o serviço. O que foi acionado? Foi para ligar, foi para desligar, foi para alterar a temperatura. E aí através do serviço eu vou encaminhar para cada automação que eu desejar. Tá? Então vamos verificar aqui como é que ficou o resultado. Eu vou apagar esse nó aqui. Eu vou colocar esse debug aqui agora depois desse switch. Tá? O que esse switch verifica para mim? Ele verifica qual é a entidade que está sendo acionada. Então aqui eu tenho meu ar-condicionado genérico, eu tenho aqui a minha TV também que é genérica. Ou seja, tudo que for diferente disso aqui não vai fazer nada. Então tudo que for ali de lâmpada, outros switches, enfim, não vai ser executado nada. Somente se for igual a ar-condicionado ou TV. Se for igual a ar-condicionado ali genérico, ele vai ir aqui para esse fluxo de cima. Aí depois eu tenho um outro switch, que ele vai verificar o que? O serviço. Eu liguei, ou eu desliguei, ou eu pedi para setar a temperatura. E como é que eu verifico o valor aqui, né? Porque agora ele não é um payload. Né? Vamos apagar aqui novamente e para verificar aqui o que vai aparecer aqui no debug. Vou apagar a luz. Ó, apaguei a luz. E como é que eu pego essa informação aqui, por exemplo, para verificar a entidade? A entidade está aqui, ó, luz do escritório. Vamos supor que eu quisesse fazer uma automação toda vez que a luz do escritório tivesse uma modificação. Então eu iria pegar aqui o payload, esse amarelinho aqui, esse conjunto, ó, é o payload, a mensagem payload, é um objeto. Dentro desse payload eu vou pegar aqui o objeto event, então vai ser payload.event. E dentro desse event eu tenho um service data. Então eu vou colocar payload.event.servicedata.entity.id. Tá? Vamos verificar como é que está aqui no meu switch. Ó, payload.event.servicedata.entity.id. Aí eu vou comparar com o que eu preenchi aqui. A mesma coisa aqui no service. Então agora eu não quero verificar aqui qual é a entidade, porque eu já verifiquei antes. Eu quero verificar qual foi o serviço que foi realizado, né, que foi solicitado para poder dar continuidade aqui. Né? Por exemplo, vou pegar aqui o de baixo. O de baixo aqui, né, eu vou pegar o payload, né, payload aqui, o event e o service. O service para verificar se foi para desligar, se foi para ligar ou se foi para setar a temperatura. Então, quando eu pedir ligar ar-condicionado, ele vai cair aqui, ar-condicionado genérico, e depois vai cair aqui no meio, ligar ar-condicionado. Agora, se eu pedir para desligar o ar-condicionado, ele também vai cair aqui no ar-condicionado primeiro, mas depois vai cair aqui nessa última opção. Agora, se eu tivesse um input boolean, eu teria que criar um input boolean para ligar, como eu fiz naquele outro vídeo, e teria que criar um outro input boolean para desligar. E eu ainda não conseguiria fazer essa outra alternativa aqui, ó, que é setar temperatura. Então, até foi por isso, né, que eu acabei indo atrás com a dica lá do Antônio, né, que ele verificou lá no grupo do Telegram, conversou comigo, chamou para a gente trocar algumas ideias. A ideia foi totalmente dele, ele trouxe para a gente trocar
algumas questões e eu fui fazendo teste e para mim o resultado foi bem positivo. E aí, qual é o objetivo desse set temperatura aqui? Vamos supor que quando eu peço para ligar o ar-condicionado, aí vem aquela interação com o Alexa Action, né? Perguntar qual a temperatura que você deseja ligar. Aí eu falo lá 20, 21, 19. Mas se eu quiser pedir para ligar o ar-condicionado em 20 graus, diretamente, sem ter que esperar ela me questionar e sem ter que passar qual ar-condicionado eu desejo ligar, para que ela identifique, né, pelo qual assistente que eu estou acionando e ligar o ar-condicionado naquele mesmo ambiente. Com input boolean eu não conseguiria fazer isso, sabe por quê? Quando eu fosse pedir isso lá para assistente virtual, ela ia verificar, opa, isso aqui é um input boolean. O input boolean não tem temperatura. Agora, como é um climate, o climate tem, vai aceitar, vai cair nesse fluxo aqui e aí eu vou conseguir fazer essa automação. Para ligar e desligar, praticamente a mesma coisa que eu tinha feito lá no vídeo anterior, né? Por exemplo, aqui o ligar, ele vai verificar qual foi a assistente virtual que foi acionada, né, pelo input select, que é atualizado lá pelo sensor. Verifica aqui, aí é o mesmo fluxo, verifica se for um dos três eco acionado, eles não têm ar-condicionado no mesmo ambiente. Então, o assistente vai questionar qual ar-condicionado deseja ligar e vai para aquele fluxo alternativo. Agora, se for um desses três dispositivos aqui, aí eu vou saber qual ar-condicionado já ligar. Né? Daí ele vem aqui e vai perguntar para a minha assistente. A minha assistente vai perguntar em qual temperatura você deseja ligar. E aí eu vou responder e vai dar continuidade para ligar o ar-condicionado com a temperatura que eu passar na resposta. Aí como é que é a resposta lá da temperatura? Como que eu pego o valor, né? Aí é pelo response, né? O payload, event, response. Isso eu mostrei lá no primeiro vídeo de como configurar o componente Alexa Action, tá? Então isso aqui não é novidade. Agora, quando eu receber aqui pelo event, eu tenho que fazer o mesmo processo, né? Como eu peguei aqui o service, como eu peguei aqui o Enche ID, eu também tenho que pegar a temperatura que chega aqui e eu posso verificar como é que chega através desse nó debug. Então, vai cair nesse fluxo, setar a temperatura, eu vou verificar qual foi a assistente virtual que foi acionada, né? Então, se foi o do escritório, é o Echo Show 5. Aí ele vai executar esse fluxo aqui de baixo. Ele vai ligar o ar-condicionado, né? Vai fazer um turn on climate, aí sim vai ligar o meu ar-condicionado real. E logo em seguida ele vai setar a temperatura. Só que ali não é o response, porque eu não estou passando uma resposta para minha assistente, eu estou passando diretamente. Então é o event, pega o service data também, só que agora a informação é a temperatura. Aí eu seto a temperatura do ar-condicionado. Vamos verificar aqui na prática, eu vou acionar aqui a minha assistente, tá? Então pode ser que acione aí de vocês também. Mas eu vou mostrar aqui para a gente verificar como é que fica o resultado final. E eu coloquei um debug aqui, ó, depois do switch, porque todas as outras eventos aí que foram realizados não vai cair nesse debug, não vai ficar aquela lista grande. Vai ficar somente quando a entidade for o ar-condicionado genérico. Tá? Então, eu vou fazer um deploy. Vou esperar aqui conectar. Vou ativar aqui a minha assistente. Alexa, ligar ar-condicionado na temperatura 21 graus. O ar-condicionado está definido para 21. Ó, então, executou esse fluxo aqui, ó. Pode ver que executou esse. Então, ele passou aqui pelo switch, né? Verificou, é realmente um climate aqui. Verificou que foi esse serviço, né? Executou essa etapa aqui depois e por final
alterou a temperatura. Vamos verificar aqui como é que ficou o debug, ó. Qual foi a entidade, né? Então, o domínio foi o climate, ó, o service foi o set temperature, o service data foi o meu ar-condicionado e o valor da temperatura, 21 graus, que foi o que eu falei. Então, eu pego aqui a temperatura, ó, que é o que eu passei aqui na hora de setar a temperatura. Isso eu não conseguiria fazer com input boolean. Então, ficou mais... com mais opções. E percebam que eu, em nenhum momento eu falei que era o ar-condicionado do escritório, ok? Com a TV é a mesma coisa. O que eu fiz? Eu abri aqui meu Media Player e aí eu criei uma TV genérica, que é esse aqui, ó, eu criei do tipo Smart. Chamei de TV, né, para toda vez que eu acionar aqui minha assistente virtual eu simplesmente falo TV. Esse Broadlink não existe, esse sensor binário também não existe, então eu criei só para poder validar aqui com o Home Assistant. Depois eu atualizei, aliás eu reiniciei, integrei com a minha assistente virtual e aí toda vez que eu chamo minha assistente virtual para ligar a TV, ela cai neste fluxo aqui, ó. Eu não preciso passar qual é a TV. Porém, percebam que a quantidade de serviços já tem bem mais. Por quê? Porque eu posso pedir para ligar, eu posso pedir para desligar, eu posso pedir para aumentar o volume, eu posso pedir para baixar o volume, eu posso pedir para mutar. Então, toda vez que eu peço para minha assistente ligar TV, ele vai cair nesse fluxo. Desligar TV, ele vai cair nesse. Aumentar o volume da TV, ele vai cair nesse. Eu não estou passando com a TV, nem sala, nem escritório, nem quarto. E aí, com isso eu vou acionar o gatilho aqui no evento e eu vou conseguir identificar para qual assistente que foi acionado, e aqui eu faço um para cada TV. Então, se é para ligar a TV, ok. Se for assistente do meu quarto, vai ligar a TV do quarto. Se for assistente da sala, vai ligar a TV da sala. E se for do quarto da minha filha, vai ligar a TV da minha filha. Aí eu faço outro fluxo para desligar. Eu faço o mesmo fluxo para aumentar o volume. Eu faço o mesmo fluxo para diminuir o volume. E eu faço um fluxo também para mutar o volume. Eu tentei fazer aqui no Media Player uma TV genérica do tipo Smart TV Tizen, que é o que eu tenho aqui na TV da sala. Porque daí eu poderia passar diretamente qual o volume que eu desejo. Só que isso só funciona para TV aí que tem conexão via Smart, não via o Broadlink, tá? Porque daí com o Broadlink você nunca sabe qual o volume que está. Diferente de quando você tem uma TV ligada aí diretamente através do Wi-Fi, enfim, ou aliás do cabo de rede, né? Só que neste caso, quando eu tentei criar uma TV genérica e o Home Assistant até consegui fazer, mas toda vez que eu acionava aqui no assistente virtual, informava que a TV estava indisponível. Então eu tive que voltar para Smart e eu já consigo fazer bastante coisa, tá? E com isso, o resultado aí foi bem positivo, né? Por isso que eu achei interessante compartilhar aí com vocês para dar mais esse incremento nessa possibilidade de melhorar aí as automações. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês, e para o final aí um bônus só para mostrar como é que ficou a questão dos dispositivos que eu configurei aqui, né? E na prática aí ficou bem interessante. Beleza? Fiquem com o vídeo aí e até mais. Bom, então como eu tinha falado, eu vou mostrar aqui como é que ficou na prática. Meu ar-condicionado aqui no escritório está desligado. Aqui está configurado, aqui a última vez que foi configurado foi para 18 graus. Eu vou pedir agora para ligar em 20 graus, diretamente e sem passar qual o nome do ar-condicionado. Alexa, ligar ar-condicionado em 20 graus. O ar-condicionado está definido para 20. Então, eu não passei o nome, com o input boolean lá eu não conseguiria fazer diretamente isso. Agora eu vou pedir para desligar. Alexa, desligar ar-condicionado.
Já desligou, em nenhum momento eu passei qual o nome do ar-condicionado. Eu vou fazer algo semelhante aqui na cozinha. Tem um ar-condicionado aqui na cozinha. Desta vez eu vou pedir para ligar. Aí ela vai me perguntar a temperatura que aí vai cair naquele outro fluxo. Alexa, ligar ar-condicionado. Em qual temperatura você deseja ligar? 21. Ok. A cozinha no modo frio com a temperatura de 21 graus. Ó, então já percebam que eu nem passei mais número 21. Né? Isso, e eu fiz a mesma acionamento, não pedi, não passei qual o nome do ar-condicionado. Eu consigo fazer isso com a TV também. Alexa, ligar TV. Alexa, aumentar volume TV. Aqui nesse caso não vai aparecer aqui na tela porque na verdade está aumentando o volume lá do receiver, que foi onde eu configurei. Mas eu já fiz o teste, está funcionando tudo direitinho. Então o resultado aí ficou bem interessante, né? Não preciso mais definir não preciso passar mais o nome de dispositivo, ar-condicionado, TV. Neste caso só tem uma cortina aqui automatizada, mas se eu tivesse mais de uma eu poderia fazer algo nesse sentido também. Eu consigo fazer aí várias opções. Aí agora eu deixo para vocês, né, a imaginação e evoluir nessas possibilidades. Beleza? Valeu e até mais.